Imagina você ter o mapa para chegar num planeta do tesouro. Essa é a história de Jim Hawkins e eu vou contar ela para você. Nós estamos no nosso 5º dia e hoje nós vamos falar sobre uma animação que está no meu coração. E eu peço que, se você tiver um tempinho, assista. É um filme da Disney que foi lançado no ano de 2002, que ele é baseado no livro de Robert Louis Stevenson chamado A Ilha do Tesouro. Nele conta a história de Jim Hawkins. Ele é um menino que ele acaba não tendo a figura paterna porque seu pai ele era alguém que ele precisava viajar muito e uma dessas viagens ele acaba não voltando. E aí ele acaba morando apenas com sua mãe no negócio da família. Eles moravam na parte de cima de um restaurante onde eles tinham ali num planeta que ele era completamente intergaláctico. Então ali, diferentemente do que a gente conhece enquanto planetas mesmo de filmes e etc, que eu acabei citando aqui, era um planeta completamente diferente. Era um lugar onde você podia caminhar entre planetas, você tinha viagens mais ao céu e menos ao mar. Na verdade, não tinha viagens ao mar. Ali, naquele local, o negócio da família, muitas pessoas paravam nas viagens intergalácticas que elas faziam, ou interestelares. Até que chega um ponto em que uma pessoa, ela vai até o local do negócio da família e ela acaba destruindo esse negócio em busca de uma coisa que o Jim vai achar depois, que é o planeta, que é o mapa. É um mapa. É um mapa que vai para vários planetas, dentre eles o planeta do tesouro. Aí nós temos a caminhada de Jim para que ele possa chegar nesse planeta, onde ele chega num barco, num navio, melhor dizendo, num navio interestelar. Ali nós temos a Capitã Amélia, que é a capitã daquele barco. Ele chega como alguém que vai trabalhar na cozinha, onde ele conhece Long John Silver. Long John Silver acaba sendo uma figura paterna para ele. Ele era jovem ainda, ele não tinha talvez seus 15 anos, mas ele sai em busca para poder mudar a realidade da família e também a realidade da mãe dele, que tinha ficado para trás ali, tendo em vista que ele sai em busca disso. E aí nós temos uma caminhada chegando pelo planeta do tesouro. Só que a história do Jim, ela me lembrou de uma outra história, eu queria ler com você, mas não a partir do ponto de vista de onde aconteceu essa história, mas outra pessoa contando a mesma história, que é a história de Abraão, contada a partir do livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 8. Acompanhe comigo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos, como as estrelas do céu, e incontáveis como a areia da praia do mar. A história de Abraão você muito provavelmente conhece. Você sabe que ali no começo do livro de Gênesis, ali no capítulo 12 mais especificamente, no verso 1 do capítulo 12, nós temos um contexto em que Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, renega o seu passado e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Você não vai saber para onde você vai só me ouvir, e você vai. Sabe por quê? Porque a tua descendência vai ser tão numerosa como a areia do mar e tão numerosa como as estrelas do céu. E aí nós temos a história de Abraão e você sabe que ele acaba querendo dar um jeitinho dele em cima dessa história e tudo mais. Mas acima de tudo, os paralelos que tem em cima da história de Abraão com a história do Jim é que os dois eles saem a fim de que eles possam mudar a realidade de alguma coisa. Abraão sai para que ele pudesse mudar a realidade do povo de Israel. Aí Jim sai para que ele pudesse mudar a realidade da sua família, que estava passando por um período de muita dificuldade. E aí, quando você para olhar as duas histórias, você percebe que as duas histórias elas envolvem um fator determinante, que é a fé. E a fé, às vezes, é você se jogar no escuro. O Jim, ele não sabia se ele ia voltar, mas ele tinha um plano, ele tinha um mapa e ele queria chegar onde ele queria. E mesmo assim ele vai sem saber se vai voltar, ele vai sem saber como é que vai ser a caminhada dele. E aí que entra outro ponto-chave que eu acho interessante, que eu queria compartilhar com você. A fé, além de se jogar no escuro, também é caminho. Pastor, como assim a fé é caminho? Às vezes a gente ter fé
é a gente entender que a gente vai passar por um caminho onde a gente não sabe de nada. A única coisa que a gente sabe é que tem alguém nos guiando. A gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por coisas difíceis, mas ainda assim, quando a gente permanece pela fé, a gente entende que no caminho que nós estamos, nós temos um condutor, que vai nos fazer chegar a um planeta que vai ser muito melhor que o planeta do tesouro. Embora na animação, que é muito bonita por sinal, você vai ver que é um planeta muito legal, aliás, mas vai fazer a gente chegar na eternidade. Por isso, para fechar essa semana, eu te peço que você não se esqueça de uma coisa muito importante, que às vezes, quando você tem fé, você precisa se jogar no escuro e andar por um caminho que você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que tem um final. E qual é esse final? É a eternidade. Que você possa não se esquecer disso, você possa não se esquecer que todos, assim como nós falamos aqui, que os descendentes de Abraão também são herdeiros segundo a promessa, todos nós somos herdeiros da promessa. E que promessa é esta? É a promessa da vida eterna. Que Deus te abençoe, que você possa não se esquecer que todos nós estamos neste caminho, pela fé, sem saber o que vai acontecer, mas sabendo para onde nós vamos, que é a eternidade. Tamo junto.